Vamos tentar de novo, gente. Nós vamos tentar. Bora lá, vamos aguardar o Instagram. Vamos esperar vocês voltarem aqui pra live. Vamos chegando. O padre já entrou. Quem mais que tá na área aí? Bora, bora. Vocês estão vendo, gente? Eu falo que o Instagram não é... Não vou falar aqui que o Instagram é. Mas vocês estão vendo que o negócio não é fácil, né? A hora que a gente vem trazer a verdade, olha o que acontece. Vocês estão vendo? O negócio dá pau, mas nós somos brasileiros, nós não desistimos não. Nós vamos tentar de novo. Vamos esperar enquanto vocês entram. Ó, vocês estão vendo, gente, o negócio é sério, é grave. Então, ó, dedinho no coração. Chama mais 3 amigas para voltar. Vamos lá. Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo? Confirma para mim se tá tudo ok. Deixa eu chamar o padre aqui para nós começarmos, tentarmos de novo. Vamos ver se agora vai. Vocês estão rezando aí? Vocês estão intercedendo? Gente, essa live vai acontecer. Não quero nem saber. Deixa eu ver aqui. Cadê? Já mandei o convite pro padre. Agora sim, né, Ana? Manda também, tá vendo? O que mais? Nilza também, tá ok. Só falta o padre agora. Deixa eu mandar o convite de novo. Vamos ver se agora vai. Marília tá na área. Vamos lá. Enquanto isso, gente, canta. Agora foi. Tá me vendo? Agora sim. Tô te vendo. Deus abençoe, Manu. Agora foi. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, graças a Deus. E vocês, gente, confirma que vocês estão conseguindo ver bem. Estão conseguindo ver o padre, ouvir o padre, tá tudo certo? Quando eu falo pra vocês que a gente entra nesse assunto, o inferno estremece, olha aí, prova. Ainda juntou com o padre. Misericórdia, aí que o inferno treme mesmo, né, Padre Francisco? E bota Nossa Senhora aqui, aí sim, né? É pra esmagar a cabeça da serpente. É isso aí. Gente, olha, eu estou muito feliz hoje, pela primeira vez recebendo um padre aqui no meu Instagram. Padre, estou muito feliz. Ó, estou no pé do padre, gente, faz tempo, porque esse homem tem tanta coisa para nos ensinar, tanta coisa para partilhar conosco, e este dia chegou. Sabe aquela história de que Nossa Senhora ela prepara o melhor vinho, né? Que ela intercede ali para Jesus? Olha só, Nossa Senhora trouxe o padre no melhor momento, em pleno minicurso, famílias sem crise. É o momento de tirar as nossas famílias aí da crise financeira, dessas dificuldades que a gente tem vivido. É uma grande graça, viu, padre, ter você, ter o senhor aqui conosco, participando dessa aula tão importante, a qual nós vamos acabar com todos os mitos que nós temos aí em relação ao dinheiro, né? Tudo aquilo que a gente escuta desde sempre, que influencia diretamente na nossa vida familiar. Então, quero te dar as boas-vindas e também pedir para o senhor se apresentar para as pessoas que estão aqui. Obrigado, Manu. É muito bom para mim, depois de quase uma década a gente caminhando juntos, a gente poder estar essa noite aqui nessa live. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Padre Francisco Amaral, da Arquidiocese de Cuiabá. Eu tenho quase 4 anos de padre e há 1 ano atrás eu publiquei pela Canção Nova esse livro aqui, chamado Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, que a Manu, inclusive, já ganhou de presente, né, Manu? Verdade. E quem escreveu o prefácio desse livro foi o padre Paulo Ricardo. Apresentação, professor Felipe Aquino, uma publicação da editora Canção Nova. Então, esse livro é tanto para você que já é consagrado à Virgem Maria pelo tratado, como quem ainda não é, para tirar dúvida, como o primeiro passo para caminhar para a consagração. Inclusive, Manu, eu queria começar essa noite te fazendo um agradecimento público pela graça e pela bênção que você é na minha vida e também nos planos de Nossa Senhora. Gente, para quem não sabe, durante 5 anos, aqui em Cuiabá, a consagração continuou sendo divulgada graças a essa menina, a dona econômica, Emanuele. Não vale me fazer chorar. Nossa Senhora é muito grata por você, Manu, porque nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, quando eu tive que me concentrar na parte mais difícil do seminário, e eu não podia mais
está articulando consagração, aí a missão enchei-vos, mas precisava de alguém. E essa pessoa foi a Manu, que durante todos esses anos deu a vida, deu sangue, deu lágrima, deu testemunho do lado do Padre Paulo Ricardo para falar da consagração. Então, Manu, se o triunfo do coração imaculado de Maria continua acontecendo todos esses anos, passou também por você. Muito obrigado, Nossa Senhora é muito grata a você. Amém. Ai, cara, quer acabar. Não vale chorar. Quer acabar com... Olha, isso não estava combinado. Assim você me desmancha, padre. Eu já Ó, quem quiser... Já não sei nem o que eu estou fazendo aqui mais hoje. Quem quiser adquirir o livro, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, vai lá, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, Sou Todo Teu Maria, Padre Francisco Amaral, uma geração consagrada à Imaculada. Comprem, gente. Ó, depois vocês comprem o livro a hora que acabar. Lá no link do padre, lá na bio, tem, né, o livro para comprar. E vale a pena. Se tem uma pessoa neste Brasil que conhece sobre a consagração total Nossa Senhora, eis aqui ele, né? E se tem uma pessoa a qual eu devo o amor que eu tenho por nossa mãe, é ele também, padre. Assim, é um grande presente poder estar aqui com o senhor hoje. Né? Nossa Senhora sabe, né? Das lutas, das dificuldades, e eu louvo a Deus hoje por ver-nos, né? Cada um ali vivendo e cumprindo as vocações e os sonhos de Deus nas nossas vidas. Que bênção! Mas hoje, padre, nós estamos em pleno curso, né? Um mini curso que começou na quarta-feira, chamado Família Sem Crise. Né? Nós estamos aí com uma proposta, porque o senhor sabe, atende tantas confissões, que problema financeiro é um grande destruidor de lares. As famílias estão brigando, estão cansadas, depressão, tentativa de suicídio. É o quarto maior motivo de divórcio no nosso Brasil, o problema financeiro. E Deus, ele me deu uma outra missão aí de vir trabalhar e propagar tudo aquilo que eu aprendi dentro da minha casa relacionado ao dinheiro. Como o senhor sabe, há 4 anos atrás, quando a Maria Gabriela nasceu, eu abri mão da minha carreira, abri mão de salário, abri mão de tudo para me dedicar à minha casa. E nós tínhamos um problema financeiro, né? Porque era 50% da minha renda e a gente precisou adaptar a nossa vida financeira. E não foi fácil. Por quê? Nós crescemos totalmente consumistas, desordenados, descontando tudo no dinheiro. Até que chegou um ponto da gente entrar numa situação tão difícil financeira que Danilo me pediu socorro, porque ele estava quase infartando de tanto trabalhar. E depois de muito rezar e pedir direcionamento para Deus, Deus me ensinou que o dinheiro, ele é dom dele. E que eu estava jogando esse dinheiro no lixo. Né? E aí eu comecei a partilhar e comecei a ensinar tudo isso. Surgiu Dona Econômica, surgiu esse trabalho aqui no Instagram. E eu tenho visto, graças a Deus, muitas famílias sendo transformadas. Mas uma grande dificuldade que acontece quando a gente entra no assunto dinheiro são mentiras que a gente escuta de que, por exemplo, o dinheiro é algo mau, que o dinheiro é algo ruim, que o dinheiro é coisa de, né, traz desgraça, que o dinheiro ele não é bem-vindo, que a gente não pode desejar prosperar na vida. E eu quis e fiz a questão de trazer um padre aqui para nos ensinar qual é o posicionamento da nossa igreja em relação a esse assunto. E aí eu te pergunto, padre, dinheiro é mal? Dinheiro é do mal? Dinheiro é coisa do capiroto? Pelo amor de Deus, destrava os nossos olhos hoje e nos ensine. Vamos começar já respondendo objetivamente essa pergunta. Vamos tirar o dinheiro da mão do demônio e colocar o dinheiro no seu lugar, né? Perfeito. E de preferência na nossa mão, se a graça de Deus assim o permitir. Primeira coisa que nós precisamos entender é que existe um grande erro de interpretação bíblica no que diz respeito ao dinheiro. Principalmente por causa de um versículo que está no Evangelho de Mateus, se você quiser pegar junto conosco, no capítulo 19, versículo 23, em que Jesus diz assim: em verdade eu vos declaro, é difícil
para um rico entrar no reino dos céus. E Jesus continua: eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Normalmente as pessoas aqui imaginam o camelo o animal, né? Mas não é isso que Jesus está falando aqui. É porque o camelo é uma espécie de cabo de prender navio que não passava pela estrutura a qual o navio era afixado. Então Jesus aqui está se usando de um exagero retórico para mostrar, sim, que o dinheiro pode ser perigoso. Aliás, quantas coisas boas no mundo podem ser perigosas se a gente não souber usar, né? A beleza, o dinheiro, a sexualidade, o tempo e assim por diante. Mas de forma alguma, Jesus está afirmando que o dinheiro seja algo mal, ok? E existem muitas passagens no próprio Evangelho que Jesus usa o exemplo do dinheiro para falar do reino de Deus. Por exemplo, quando ele conta a parábola dos talentos, saber administrar o bem que a gente recebeu, né? Seja no campo material, seja o nosso tempo, seja no campo espiritual, os nossos dons. Número 2, Jesus fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E para pagar os nossos impostos, nós precisamos do quê? Do dinheiro. Jesus elogia aquela mulher pobre que tinha uma moedinha, mas o que ela fez? Ela doou o tudo que ela tinha. Não é isso? Jesus elogia a atitude dela e ela mexeu com o quê? Com dinheiro. Jesus, uma quarta passagem ainda, ele agradece aquela mulher que quebrou aquele perfume caro aos pés de Jesus, ou seja, ela fez uso ali de uma riqueza para agradar a Jesus. Então, gente, vamos tirar da cabeça que o dinheiro é coisa do capeta e vamos colocar aqui o dinheiro no seu lugar, entendeu? O problema é a idolatria ao dinheiro. O problema é o apego ao dinheiro. Mas, gente, quando a gente sabe o lugar do dinheiro, e a gente sabe que o dinheiro não é um fim em si mesmo, mas é um meio para que a gente possa cumprir a nossa missão, aí as coisas dão muito certo para nós. Eu tô falando para vocês estão vendo? Tá vendo que eu não tô mentindo, gente? Olha aí. E é engraçado, padre, eu já até abri uma caixinha de pergunta, questionando justamente isso. Quem já ouviu falar que o dinheiro é algo ruim, né? E sente culpa por querer prosperar? E eu recebi mensagens do tipo que minha sogra reza para os filhos não ficarem ricos, porque isso é causa de perdição, porque isso atrai desgraça, né? Porque o dinheiro é perdição. E, gente, como que dinheiro será realmente que tem sentido? Algo que a gente precisa para viver. Para nascer, você precisa de dinheiro. Porque você vai no hospital, alguém está pagando ali no hospital, ainda que seja pelo SUS. Para registrar, você vai ter que pagar. Para você andar, sair de casa, para comer, para morrer. Se você morrer agora, você vai pagar lá 7, 8 mil reais para você ser enterrado. Né? E como que algo que é extremamente necessário vai ser algo visto como do demônio, né? Ou algo mesmo que tem que atrair desgraça. Não faz sentido. Não tem a mínima lógica. E aí, padre, um outro questionamento que eu recebo muito, que é uma dúvida que muitas mulheres têm e eu também tive, até que ponto é certo trabalhar? Existe muito esse conflito na cabeça das mulheres, principalmente quando se tornam mãe, né? Não sei se eu fico em casa, não sei se eu saio de casa, se eu trabalho em casa, se eu empreendo, se eu é pecado, eu estou pecando, se eu me dedicar ao trabalho, se eu não me dedico. É certo trabalhar? Não é certo? Qual é a visão que Deus tem do trabalho de forma especial para nós mulheres? Vamos falar então do trabalho, mas antes deixa eu falar, Manu, que eu concordo totalmente com essa sua preocupação, porque tem muita gente dentro da igreja ensinando coisa errada sobre dinheiro. E eu já vi, inclusive, pregador, coordenador de grupo de oração, dizendo que o dinheiro era coisa do diabo.
Mas interessante, no final do grupo, ele passava a caixinha para preparar o grupo da semana que vem. Ué, então a gente percebe que essa ideia é uma coisa assim, tão fraca, tão absurda, que nem as próprias pessoas que pregam isso conseguem ser coerentes com isso, porque elas também têm conta para pagar. E quando a gente fala do trabalho, mano, aqui eu queria um pouco ampliar a visão. Não é só o trabalho enquanto profissão, mas é o trabalho enquanto nós tendo a graça de participar da criação de Deus. Porque tem gente que assim, ó, do mesmo jeito que pensa que o dinheiro é algo ruim, pensa que também o trabalho é algo ruim. Eu lembro daquela frase do Seu Madruga: não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Não é ruim ter que trabalhar, não. Trabalhar é algo muito bom. Tem gente que pensa que o trabalho é uma consequência, uma espécie de castigo por causa do pecado original. Não é. A consequência do pecado é o sofrimento, não o trabalho. Inclusive, lá no Jardim do Éden, o ser humano já era chamado a trabalhar. Como assim trabalhar? Bom, o ser humano poderia plantar, o ser humano poderia colher, o ser humano poderia combinar os sabores na culinária, o ser humano poderia construir, poderia fazer o bem para outra pessoa. Então, o trabalho torna o ser humano não somente um cuidador ou um administrador do jardim. O trabalho faz o ser humano participar do poder criador de Deus. Então, quando você trabalha, presta atenção, você está criando um bem na vida de alguém, seja qual for o seu trabalho. Por exemplo, um médico está criando saúde, não é isso? Um policial está criando segurança. Alguém que limpa está criando a higiene. Alguém que constrói está criando um lugar. Um psicólogo está criando uma saúde também. Ou seja qual for o seu trabalho, profissional ou não, através do trabalho você simplesmente participa do poder criador de Deus. E nesse sentido, o estar em casa, né, o ser rainha do lar, também é um trabalho, tá entendendo? Você está criando bem para sua família. Mas eu entendi a tua pergunta. A tua pergunta é em relação, né, ao trabalho profissional. Porque existe aí uma discussão também. Enquanto o movimento feminista quer forçar as mulheres a estar na rua, né, existe também um tradicionalismo puritano, radical, que quer forçar as mulheres a estar em casa. Exatamente. Então, primeira coisa, vamos se livrar um pouco dessas visões extremistas. É claro que a primeira vocação da mulher é a maternidade, é a esponsalidade. E se nós olharmos assim do ponto de vista histórico, claro, era muito mais comum o homem sair para caçar e as mulheres, enquanto matriarcas de família, né, ficavam ali na aldeia cuidando das crianças e cuidando da casa. Historicamente é isso. E existe até uma propensão biológica mais forte para isso. A mulher tem mais sensibilidade para cuidar de criança. A mulher tem mais sensibilidade para arrumar uma casa, né? Agora há pouco eu cheguei com o meu carro todo desarrumado, aí cheio de coisa dentro. Eu falei pro Danilo, seu esposo, é isso que dá não ter mulher para arrumar as coisas, né? Tô falando do celibato. Então, assim, a mulher ela tem uma sensibilidade muito maior para certas coisas, enquanto o homem biologicamente tem mais propensão para caçar, para correr atrás de uma presa, assim por diante. Agora, existem situações, e aí que está o discernimento. Vamos fugir das reações extremistas, né? Não é que a mulher tenha que trabalhar fora, e nem que a mulher tenha que estar em casa, mas ela pode fazer um discernimento da situação, né? Pelo bem da família. O que é mais importante nesse tempo? Que eu esteja em casa, em tempo integral com as crianças, né? Ou que eu possa colaborar na renda do marido. Entende? Então é um discernimento muito pessoal, sem puritanismo e sem extremismo.
E até uma outra opção, né? Para quem está em casa, também é possível empreender dentro de casa. Você não necessariamente, se precisa gerar renda, você precisa estar na porta da rua. Tem como você ganhar dinheiro também dentro de casa, né? Então, não estar no extremo. Não é proibido e também não é 100% recomendável. Tem que buscar o equilíbrio dentro de cada realidade, né, padre? E a melhor forma de... Além de rainha do lar, você pode ser também rainha do Instagram, né? A gente se vira, né? Vende brinco, faz live, a gente vai se virando, gente. Deus vai conduzindo o caminho. E aí, padre, uma outra pergunta que eu tenho é: quando eu não cuido do meu dinheiro, né? Quando eu me coloco a minha família numa situação lá de dívida, aquela bola de neve, né? Que vai pegando empréstimo, vai pegando cartão do tio, da tia, da mãe, da prima, vai fazendo um monte de empréstimo, fica sem saber se tem dinheiro para pagar. Em resumo, não cuida. Não cuida do dinheiro e coloca a família numa situação complicada por negligência, por falta de cuidado. Isso é moralmente aceito? Isso é pecado? Como que é vista essa falta de cuidado com essa vida financeira familiar? Vamos distinguir então as situações. Uma coisa é uma pessoa, por algo que não depende dela, entende? Um acidente que acontece... Desemprego. Uma perda, desemprego, pandemia, lockdown, uma coisa que não depende da pessoa. Entrou numa situação complicada. Não existe pecado nenhum aí. Porque não foi um descuido da pessoa, entende? Certo. Agora, se a pessoa ela entra numa atitude de irresponsabilidade diante daquilo que ela recebeu de Deus como dom, aí começa a haver um pecado de negligência. Porque os nossos dons, e repito, sejam os dons materiais, o dinheiro, terreno, sei lá, carro, sejam os nossos dons espirituais, sejam as nossas qualidades humanas, tudo isso são os talentos do reino de Deus que Ele nos dá para que a gente possa administrar e dar fruto. E um dia nós seremos cobrados diante de Deus. Inclusive por aquilo que a gente fez do nosso dinheiro. E todos nós iremos prestar contas a Deus. E aí tem aquele versículo, né, Manu? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então pode fazer aí seu exame de consciência e, se for o caso, colocar na listinha da confissão. Eita lasqueira! Dever os outros é pecado, padre? Como? Dever os outros é pecado? Não pagar dívida? Isso. A não ser que você não possa pagar, né? Se você pode pagar, se você fez a dívida, tem que pelo menos ir pagando à medida do possível, né? Senão você está se apossando de algo que por direito é da outra pessoa, né? O valor. E aí fere o 7º mandamento, né? Sim. É uma coisa, aquela situação que o senhor colocou, desemprego, né, pandemia, ou qualquer acidente assim imprevisto. Outra coisa é você deixar de pagar porque não está administrando bem, está torrando com iFood, está torrando com blusa, está ostentando o carro, está ostentando casa. Aí, gente, o negócio complica, viu? Vamos fazer exame de consciência. E, padre, é errado eu querer prosperar na vida? Eu querer ter uma boa casa, eu querer ter um bom carro, eu querer que minha empresa dê certo, eu querer viajar. Isso é errado? Eu te pergunto porque eu recebo muitos relatos de mulheres nessa situação. Inclusive, tem uma aluna minha que ela cresceu ouvindo isso, que o dinheiro é ruim, então que ela não poderia prosperar. Então, o que ela fazia? Ela não conseguia nunca ter dinheiro na mão. Então, se ela ganhava 500, ela gastava 500, porque não pode ter dinheiro. Se ganhava 5 mil, ela gastava 5 mil, porque não pode prosperar, porque isso é pecado. Eu posso, padre, sonhar em ter uma vida melhor, em ter conforto na minha casa, em proporcionar algo. Como que é visto e orientado pela igreja essa questão de bens materiais, de conforto, de prosperar? Vamos novamente explicar um versículo mal entendido da Bíblia. Bora. Jesus fala assim: bem-aventurados aqueles que são pobres, porque deles é o reino de Deus. Aí a pessoa lê isso aqui e ela pensa que pobre nesse sentido é não ter as coisas. Gente, não adianta nada
ser pobre materialmente e ser sem vergonha. Então Jesus aqui não está falando tanto da pobreza ou da riqueza material. Jesus está falando aqui do desapego. Entende? É uma pobreza espiritual. É claro, tem pessoas na igreja que Deus vai chamar um chamado de uma radicalidade maior. São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que foram chamados, o jovem rico, a entregar tudo também materialmente. Mas a outros não. E a grande maioria, no nosso caso, no que consiste a nossa vida cristã? Em nós utilizarmos os bens materiais, inclusive o dinheiro, como um meio para nós cumprirmos a nossa missão. Isso é desapego, gente. Saber que o dinheiro é um meio e não uma finalidade é desapego. Porque se o dinheiro for uma finalidade na tua vida, uma finalidade última, você é um idólatra. Porque fez do dinheiro o seu ídolo. Porque fez do dinheiro o seu Deus. Porque passou a viver em função do dinheiro. E aí sim, vai ser difícil entrar no céu. Agora, se você sabe que o dinheiro tem o seu lugar, não como fim, mas como meio, aí você pode, e se Deus te dá a oportunidade, eu ouso dizer, você até deve prosperar. Sabe por quê? Porque se você usa o dinheiro como meio, você vai cumprir a tua missão muito melhor. Você vai poder dar algo bom para sua família, por exemplo. Você vai poder ter um ambiente de estabilidade e até de conforto para cumprir melhor a tua missão. É muito mais fácil você trabalhar bem no outro dia, depois de uma noite de sono bem dormida num lugar bom, não é verdade? Com ar-condicionado torando. Exatamente, tem lugares no Brasil, como por exemplo, Cuiabá, que ar-condicionado também não é luxo, é necessidade. Custa dinheiro, entendeu? Gasta luz. Através do dinheiro, você pode fazer o bem a outras pessoas. Você pode ajudar quem não tem. Gente, presta atenção nisso. Se você prospera e você tiver um coração desapegado, um coração generoso, você vai botar o bem material também, o alimento, aquilo que a pessoa precisa, na mão de muita gente necessitada, entendeu? A prosperidade traz um bem também para o outro. E, gente, você vai poder ajudar na evangelização, né? O que seria de um grande evento católico se não houvesse empresários bem intencionados e, se Deus quiser, com visão sobrenatural, que estão ali investindo a sua prosperidade na evangelização, né? E outra coisa, se você prospera, você pode fazer o bem para muita gente, por exemplo, sei lá, criando uma empresa, gerando emprego, gerando renda, entendeu? Fazendo capital circular. Então, se você tem esse coração desapegado, se você sabe que o fim último é o reino de Deus, e você usa o dinheiro como meio para isso, você vai fazer o bem para muita gente, para muitas pessoas. Isso não é teologia da prosperidade, hein? Isso que eu ia perguntar, missão. Onde que entra a teologia da prosperidade nisso? Vamos entender então o que é essa tal teologia da prosperidade. Porque uma coisa é prosperidade, ok? Outra coisa é teologia da prosperidade, que é uma ideia protestante que não é católica. Qual que é o fundamento da teologia da prosperidade? É a interpretação literal de alguns versículos da Torá, lá dos primeiros livros da Bíblia, em que Deus promete uma prosperidade para aquele que for fiel. Mas qual que é a questão? A prosperidade que Deus promete não é aqui nessa terra, é no céu. E a prova disso é que tantos homens e mulheres na Bíblia, santos, como por exemplo Jó, passaram por momentos de muita miséria. Jesus, o próprio Cristo, foi pobre, morreu na cruz sem prosperidade nenhuma.
muitos santos e santas da igreja, tanto aqui aqueles que foram chamados a uma pobreza material mais radical, como São Francisco, falamos aqui, como também aqueles que pela força das conjunturas viveram na pobreza. Muitos santos e santas foram pobres, entendeu? Então a riqueza que Deus nos promete não é aqui na terra, é no céu. O problema da teologia da prosperidade, que é uma heresia, é querer trazer aqui para a terra a promessa que é para o céu. Lá o tesouro que nunca mais vai acabar. Entendeu? Mas, padre, você não disse que aqui na terra a gente pode, e se tem possibilidade, até deve buscar a prosperidade? Sim, assim como a gente deve cuidar da nossa saúde, por exemplo, mas existe a fragilidade da doença, entende? Então, veja, existem momentos e situações na nossa vida que Deus permite para tirar um bem maior. Então não é todas as pessoas que vão ter, né, a qualidade de serem inteligentes, como não são todas que vão ter a qualidade de serem bonitos, como não são todos que vão ter a qualidade daquilo que é a sua possibilidade. Você pode buscar. Entendeu? Perdeu alguma coisa na minha fala, Manu? Não, padre. Não, deu para entender. E aí, tá, eu não sei se travou para os outros. Deixa eu só amarrar aqui se travou para os outros. O exemplo que eu dei. Não é todo mundo que é chamado a ser bonito, nem todo mundo que é chamado a ser inteligente, nem todo mundo que é chamado a ser rico. Entendeu? Mas se Deus te dá a possibilidade, você pode investir. E você deve. É algo para o reino. E proporcionar o bem para os próximos, né? Que precisam. E aí, padre, uma outra passagem que eu vejo que gera muita confusão também, ela é em Mateus 6, de 24 a 34, né? Que é onde o Senhor diz para não nos preocuparmos com o que vestir, com o que beber, né? Que a cada dia basta o seu cuidado. E aí as pessoas vão ver assim, não, então eu não tenho que ficar controlando o quanto que eu vou ganhar, se eu estou gastando, se eu não vou, se eu vou ter dinheiro mês que vem, eu não tenho que ter essa preocupação. Porque Deus diz, a cada dia basta o seu cuidado. E aí se agarra nisso e entra numa situação difícil dentro da família porque não controla. Não sabe se vai ter dinheiro para pagar a conta de luz que está vencendo amanhã. Né? Então, até como que a gente entende qual é a interpretação correta dessa passagem? Porque o que eu costumo dizer é, olha como que ela termina, cada dia basta o seu cuidado. Hoje também é um dia. Então é meu dever cuidar do hoje também, do que eu tenho hoje, do que eu recebi hoje, do que eu tenho para pagar hoje também. Exatamente. Então Jesus ele usa muitas vezes o recurso do exagero retórico, que é um recurso de linguagem. Por exemplo, Cuiabá é tão quente que está pegando fogo na rua. Não está pegando fogo na rua, né? Mas uma pessoa que tem... fogo não pega. Para uma pessoa que tem 2 neurônios de inteligência, a pessoa entende que é um recurso de linguagem para dizer que está muito quente. Entendeu? Então vamos usar também o nosso neurônio, ó, bota a mão na orelha, gira a manivela do cérebro e vamos entender o que Jesus está falando aqui. Quando Jesus fala, não vos preocupeis com o que é vez de comer, com o que é vez de beber, gente, Jesus não está falando para não se preocupar em trabalhar, entendeu? Evidente, porque isso contrariaria o próprio evangelho. Jesus aqui está falando para não entrar no ritmo das preocupações exageradas. Porque as preocupações exageradas, elas destroem o ser humano. Por exemplo, se você fica exageradamente se preocupando com tudo que pode acontecer no futuro, entendeu? Você vai criando tanta minhoca, tanto problema irreal, tanta coisa que não existe e que provavelmente nunca vai acontecer. 90% ou mais das coisas que a gente pensa não acontece. Porque o nosso cérebro, ele é fértil, ele fantasia mais coisas além da realidade. Enquanto nós corremos o risco, então, de ficar se preocupando com problemas irreais, com coisa que nunca vai acontecer e deixarmos de viver o nosso presente, o dia de hoje, tá entendendo? Então, o que Jesus fala aqui é para não entrar nas preocupações exageradas
e ser fiel àquilo que Deus nos pede hoje. Também é o nosso trabalho. Também é o nosso cuidado com o nosso dinheiro. Entendeu? Então, é nós vivermos aquilo que Deus tem para nós hoje. E, padre, quais atitudes que eu devo observar, né, em mim, na minha casa, na minha família, para eu conseguir identificar e saber se eu estou servindo a Deus ou se eu estou servindo ao dinheiro? Como é que eu vejo isso de forma prática no meu dia a dia? Então, primeira coisa, o fundamental, o exame de consciência. Quem é o dinheiro para mim? É o meu Deus, o meu ídolo, o meu fim, o meu sentido, ou é o meio que eu tenho para cumprir a minha missão? Primeira pergunta é o exame de consciência, algo objetivo. Você pode responder para você mesmo, viu? E pode escrever no seu diário espiritual. Que escrever esse tipo de resposta nos ajuda muito. Quem é o dinheiro para você? É ídolo ou é um meio para cumprir a missão? A outra Porque coisa... até nisso, padre, tem um ponto que é, por exemplo, eu quero ter um carro melhor. Mas qual é a finalidade, né? Eu quero ter um carro melhor porque eu quero proporcionar um melhor conforto e segurança para minha família, ou eu quero ter um cumprir carro melhor a missão. Vai esfregar na cara de todo mundo que eu sou um cara, né? Que eu sou a poderosa, que eu faço o que aconteça. Existe uma diferença. Para esfregar na cara das inimigas, né? Existe uma Exatamente. diferença aí, né? Então, a questão às vezes não está tanto na atitude, mas em colocar uma finalidade sobrenatural naquilo que a gente faz. Entendeu? Então a pergunta é, o que está movendo a minha atitude? É querer cumprir melhor a minha missão, dar o melhor para a minha família, né? Dar o melhor para a minha comunidade, para o meu meio de evangelização, por exemplo, ou eu estou querendo me esnobar? Entendeu? E ficar no conforto, não como meio, mas como fim. Sabe? E é muito interessante esse raciocínio, Manu, porque assim, tem muita gente, principalmente na mentalidade ativista de hoje, né? Trabalhar, 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 trabalhar. Dentro da igreja, paróquia, comunidade. Servir, 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 servir. Aí o sujeito vai descansar. Ah, é preguiçoso. Gente, você não vai descansar porque você é preguiçoso. Você vai descansar porque você vai estar servindo melhor amanhã depois que você descansou. Entendeu? E você dá o conforto para sua casa, para sua família, também isso. Entendeu? Então você falava de atitudes, tem algumas coisas em nós que nós podemos utilizar como termômetro. Por exemplo, qual que é a fonte da tua preocupação? Se você se preocupa demais com dinheiro, se você não dorme direito por causa do dinheiro, se você não consegue parar de pensar em dinheiro, mesmo na hora que você queira, cuidado, talvez o dinheiro esteja entrando no lugar que não é dele. Talvez você esteja começando a viver em função do dinheiro. Tá? Então, as preocupações exageradas são um termômetro para nos mostrar que a gente está no caminho errado. Se você se preocupa demais, cuidado. Tem alguma coisa aí que tem que ser trabalhada. Né? E, claro, tomar cuidado com as atitudes práticas. Entendeu? Às vezes a gente tem uma coisa assim, eu nunca roubei, nunca não sei o quê, mas às vezes uma palavrinha, você está passando a perna em alguém para cobrar uma coisa mais cara do que devia, entendeu? Para não pagar uma dívida, para não devolver o negócio que você emprestou, sabe? Então existe aí uma questão de honestidade e de valor que também mostra que existe uma atitude desordenada aí em relação ao dinheiro e ao bem material, né? Exatamente isso. E aí, padre, um outro ponto que eu vejo também é a questão da ostentação, né? A pessoa, ela não tem condições, mas ela quer viver num nível de vida que não condiz com a realidade dela. Eu tenho inúmeros relatos de, por exemplo, que família que tem lá de renda 5 mil reais, e aí quando ela faz o exercício que eu passo de pôr na ponta do lápis para saber quais são os gastos, descobre que está gastando 10 mil. Está vivendo totalmente fora da realidade. Ela não pode ficar comprando roupa toda semana e tá lá desfilando de marca, com roupa nova todo dia, tudo que lança, tudo que é moda e é sandália.
e é relógio, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, mas está lá pagando o iPhone. Né? Como que entra essa questão aí da ostentação? Ostentação é pecado? Deixa eu só recusar uma chamada aqui que eu... Deixa eu ver se foi. Consegui rejeitar a chamada? Voltou. Uhum. Tá, reza para eu não ligar de novo. Então, a questão aí se trata daquilo que eu acredito que o Ítalo Marcilli fala muito bem, que é o se instalar na própria realidade. Então, você tem que ter consciência de qual é a tua condição, de quais são os teus gastos. E o próprio Jesus falou disso, quando ele disse, antes de entrar numa guerra, calcula o exército. Porque a vida financeira também é uma guerra. A vida financeira também é uma batalha. Tá entendendo? Então, é isso. A gente precisa ter essa prudência de se instalar na própria realidade e ver aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode. Certo. E sabe qual, padre, é o objetivo deste mini curso? Eu poderia chegar aqui e dar 5 dias de aulas práticas, ensinar o que você vai controlar, o que você vai reduzir, que conta que você tem que anotar, como é que você vai fazer para reduzir supermercado, cartão de crédito. Mas não adianta eu chegar aqui e ensinar toda essa parte prática se não houver a mudança de mentalidade. A mudança, ela precisa ser de dentro para fora. E eu digo isso porque é o que eu vivi na minha casa. Eu busquei técnicas para tentar organizar as nossas despesas e não dava certo. Era fogo de palha. Uma semana eu estava lá anotando tudo bonitinho, depois tudo se perdia. Mas quando eu entendi, e aí a pergunta que Deus me fazia era, qual é o sentido disso tudo? Teve uma época que a gente estava num apartamento maravilhoso, gastando um monte, e a pergunta que Deus fazia era, qual é o sentido? Que é a finalidade que o padre está dizendo, né? Qual é o sentido disso tudo? E quando eu percebi que não havia nenhum sentido e que eu estava vivendo uma vida que não era minha, o que eu colhi de resultado? As despesas da nossa casa reduzirem mais de 50%. Porque eu vi que eu estava vivendo uma farsa, estava vivendo uma vida que não era minha, estava vivendo de orgulho, de vaidade, de soberba, de ostentação, para esfregar na cara das inimigas, né, padre? E aí, eu vejo, gente, isso é tão sério, porque lá dentro do curso mesmo do Dona Econômica, que lá, o que é o Dona Econômica? É um curso que eu explico e ensino tudo que eu vivi na minha prática, na minha família, que deu resultado e que tem dado resultado também. E é incrível que em todas as minhas alunas, onde que acontece o resultado? Não é somente na técnica, é antes disso. É quando elas entendem que dinheiro, ele é de Deus, é graça de Deus, é instrumento de Deus, que é graça que Deus está colocando ali na nossa mão e a gente deve cuidar bem disso. E quando, gente, esse resultado acontece, quando essa mudança de chave acontece, o número também ele muda. Porque você passa a direcionar a força para aquilo que é certo. Você para de torrar. E eu vejo, padre, que há muita fuga também. A pessoa está ansiosa, ela gasta. A pessoa está irritada, ela gasta. Ela está estressada, ela gasta. Ela está feliz, ela gasta. E ela trata o dinheiro uma fuga. Ela quer comer, ela gasta. Exatamente, ela gasta o tempo todo e não tem controle de nada. Então, o meu objetivo aqui nesses 5 dias é ajudar vocês a mudarem essa mentalidade. Porque vocês mudando a mentalidade, vocês vão ver o resultado no bolso. Então, nós falamos no primeiro dia sobre este caminho para encontrar a paz. Ontem nós falamos sobre os sonhos da família. Hoje nós estamos falando, desmistificando essa questão do dinheiro. Amanhã nós vamos falar sobre o diálogo do casal, né? Para conseguir tirar a família da crise. E aí, padre, o que o senhor gostaria de falar para as pessoas que hoje se encontram em situação de dificuldade financeira? Algum conselho, alguma orientação, uma palavra de consolo? Tem muitos mistérios da nossa vida aqui na Terra que eu acredito que a gente só vai entender no céu. E aquilo que guia toda a visão espiritual da igreja é o mistério pascal. É nós, pelo olhar da fé, sermos capazes de olhar para a cruz e enxergarmos a ressurreição. Porque sem fé, o que você vê se você olha para a cruz, né? Você vê um homem morto. Com fé, você vê a salvação do mundo acontecendo. A ressurreição.
Se você olha sem fé para a Eucaristia, o que você vê? Uma bolachinha branca, né? Um pedacinho de pão. Se você olha com fé, você vê o Cordeiro de Deus, o corpo do Cristo. Então a mesma coisa na nossa vida. Tem situações, também situações financeiras, que são provações, que são sofrimentos, que talvez a gente passe em algum momento, quem sabe ao longo de toda a vida, né? Como nós falamos, Deus não dá os mesmos dons para todo mundo, não é isso? A gente só entende essas situações, a coisa só tem sentido pela ótica do mistério pascal. E aí de Santo Tomás de Aquino. Sempre que Deus permite um sofrimento, um mal, é para tirar um bem maior. Não é isso? Por que o Pai permitiu que Jesus passasse pelo Calvário? Para tirar um bem maior, a minha e a sua salvação. Por que Deus está permitindo que você passe por essa situação financeira, por essa enfermidade, por essa situação na família? Porque Ele tem um bem maior para tirar. E talvez o bem maior a gente só descubra qual foi lá no céu. Então é uma questão de fé, uma questão de confiança em olhar para a cruz e ver a ressurreição, em olhar para a pobreza e ver a riqueza. Cristo se fez pobre para nos fazer ricos, sobretudo espiritualmente, né? Mas também dos dons que Ele nos dá. E aí depende de cada pessoa. Alguns têm um dom, né, no campo do corpo, outros no campo da matéria, aquilo que tem, as suas posses, outro a vida espiritual, outro o dom de cativar, sei lá, sabe? Deus sabe quais são os meios para dar a cada um de nós. Amém. Gente, olha, depois dessa não tem mais nem o que falar, viu? É enxergar, né, Padre, como cruz mesmo. E eu falo assim, pessoal, gente, facilidade nessa vida não vai ter. Cristo passou pela cruz, quem somos nós para querer facilidade? E aí tem uma frase que eu vivo dizendo, não precisa ser fácil, precisa ser feito. Né? Tá com problema? Vamos encarar o problema de frente, vamos abraçar a cruz. Chega de ficar sentado, né? Igual o Bartimeu que tá ali cego, não enxerga e só chora, só reclama. Vamos encarar e vamos resolver o problema. Não precisa ser fácil, precisa ser feito. Tem que fazer? Vamos fazer. Tem que abraçar a cruz? Vamos abraçar a cruz. É para morrer? Vamos morrer, mas vamos morrer de amor. Né? Vamos morrer de amor, por amor a Deus e pela nossa família. Cuidar da nossa família, gente, é cuidar de uma graça. É um presente que Deus nos deu e isso é nosso dever. Nós vamos ser cobrados. No dia do nosso juízo final, nós vamos ser cobrados. O que nós fizemos com a nossa família? Não foi você que pegou, foi Deus que te deu. E para Deus você precisa devolvê-la. Isso é muito sério. Padre, eu quero agradecer ao Senhor, viu? Mais uma vez. Não tem nem ouro nem prata falando de mim, né? Vou rezar pelo Senhor. O pessoal está aqui dizendo que precisa voltar mais. Eu super acho, eu super concordo, assino embaixo. Precisa voltar mesmo. Tem muito para nos ensinar, muito para nós aprendermos. Eu agradeço muito, viu? A presença do Senhor. Gente, essa aula ela vai ficar salva lá no canal do Telegram. Depois vocês vão lá, assistam. Anotem, assista, anote 10 vezes, encaminha para as pessoas que você sabe que é importante conhecer esse conteúdo, chama para vir para cá para participar do mini curso. Hoje ainda é sexta-feira, nós ainda temos amanhã eu vou estar com o Danilo, Padre, vai ser eu e Danilo amanhã. Vamos falar sobre diálogo do casal, porque o Padre sabe, gente, o Padre acompanhou desde a época do namoro, era só fight, né, Padre? Só briga. Só apagando incêndio, né? Eu lembro que o Padre falava bem assim pra nós, na época de namoro, na época de noivado. Olha, quanto mais eu conheço vocês, mais eu sei que escolhi a vocação certa. Lembra disso, Padre? Amanhã... Quanto mais eu atendo casal... Não, deixa eu até partilhar aqui o meu sentimento, né? Claro, cada um tem a sua vocação. Mas antes, a gente tinha um pouco a ideia assim que os mais fortes Deus chamava para o celibato. Os mais fracos para casar. Eu atendendo o casal, estou vendo que é o contrário. Eu acho que os mais fortes, Deus está chamando para casar. Não é fácil não, gente. Eu sei, é uma brincadeira, é um exagero retórico, porque cada um tem a sua vocação, entendeu? Não é questão de ser mais forte ou mais fraco. Mas resumo da história.
A coisa não é fácil para ninguém, mas quem disse que tem que ser fácil? Tem que ser feito. Gostei da frase, vou usar no homilia. Posso? Ó, quero mostrar mais uma vez aqui. Posso? Pode. A Virgem Maria é aquela que nos ajuda, inclusive, a cuidar do dinheiro, não é isso? A cuidar da casa, porque ela é tesoureira de todas as graças. E ela nos inspira também como mãe, em tudo. Na nossa vida doméstica, no nosso trabalho, na nossa administração de todos os bens. Então, mostro mais uma vez o livro que eu escrevi. Publicamos pela Canção Nova um ano atrás. Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada. Publicação da Canção Nova. Prefácio do Padre Paulo Ricardo. Apresentação do professor Felipe Aquino. Tanto para você que é consagrado, como para você que ainda não é. Tá bom? Você pode adquirir entrando no loja.cançãonova.com. Você procura lá pelo nome, Sou Todo Teu Maria, Padre Francisco Amaral. Ou então você me segue no Instagram, vai ali na minha bio. Lá tem o link para comprar direto. Aliás, eu quero aqui convidar para estar nos seguindo também pelas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Padre Francisco Amaral, tudo junto, tá bom? A gente fala sobre a Virgem Maria, a gente fala sobre a igreja, a gente fala sobre as aparições marianas, a gente fala sobre o fim dos tempos. Tem muita coisa para a gente conversar em outras lives ainda, né? Mas enquanto isso, segue lá. YouTube, Instagram, Facebook, tudo junto. Padre Francisco Amaral. É isso mesmo, gente. Para quem quer aprofundar na fé, lá tem muito conteúdo, viu? Tem as homilias lá do padre, arrebenta. Você pensa isso aqui em todas as outras áreas, né? Em tudo que é relacionado à fé. E o livro, além de você amar mais Nossa Senhora, você ainda ajuda aí na vida financeira do padre. Não é fácil, né, padre? Também. Então, na verdade, o que eu estou recebendo, o pouquinho que eu recebo, eu estou investindo em divulgar o livro e também na Rádio Bom Jesus FM aqui de Cuiabá, 92.7. Tá vendo, gente? Ainda ajuda a missão, né? Evangelizar. Então, vamos lá. Padre, muito obrigada, viu? Gente, ó, espero vocês lá no canal Telegram, vai ficar salvo. Anota no celular, amanhã, 21 horas, chama o marido, vou dar dica, não perca, junto com o marido que nós vamos resolver o problema. Amanhã nós vamos falar de diálogo. Falou em dinheiro, da briga. Amanhã, a partir de amanhã, isso não vai ser mais uma realidade na sua vida, tá bom? Ó, padre, vamos encerrar com uma bênção? Com certeza. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, dos santos anjos, o Senhor abençoe a integralidade da nossa vida, espiritual, pessoal, psíquica, corporal, familiar, material e financeira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, nós te amamos, o senhor sabe, né? Muito obrigada, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, que eu vou lá comer o peixe que o marido está fazendo.